Fê, se você puder começar a falar um pouco para a gente sobre astrologia mesmo, Uhum, como é que influencia a nossa vida, né? uhum, Principalmente agora que parece que a gente está... Parece não, né? Eu acredito que a gente está muito em carne viva, muito sensível. uhum, Então parece que a humanidade inteira acordou e falou, cara, agora eu quero saber. Agora eu uhum. quero saber o que que é isso e como isso me influencia. Então, é uma coisa acho que é importante, né? Tem uma fala do Oscar Quiroga, que eu adoro, que ele diz que o universo é íntimo. E a gente esquece disso, né? Geralmente as pessoas vão para o consultório do astrólogo e quando a gente vai falando o que está acontecendo ali, eu ouço muito, nossa, mas isso já está acontecendo. Ou as pessoas me perguntarem, você viu tudo isso aí nessa bolinha cheia de risco, né? Que é o nosso mapa astral. Você tá... Como é que você sabe sobre meu pai e minha mãe? Mas dá para ver meu pai e minha mãe no meu mapa astral? Então tem um espanto, né? Quando a pessoa vai se vendo revelada a partir daquelas formas geométricas. Isso porque a gente esqueceu que nós somos o cosmos. Né? Então a gente foi informado de uma grande mentira, né? Durante todas as nossas vidas, que é a mentira da separatividade. E a primeira coisa que nos contam é que a gente tem que escolher entre matéria ou espírito. Né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, a partir dessa informação, a gente vai fazer todas as separações. A gente separa a emoção de razão, a gente separa masculino de feminino, internamente, consequentemente, externamente. Aí a gente vai se separar uns dos outros, por raça, por cor, por tamanho, por classe social, por o que quer que seja. E a gente se separa da natureza. Se a natureza que a gente está inserido já está parecendo estar tão distante, imagina pensar no cosmos, que parece ser aquele céu estrelado que está lá em cima e a gente aqui embaixo. Mas, na verdade, tanto nós quanto o céu estrelado fazemos parte do que é o cosmos. Né? Então, quem já fez mapa comigo já me ouviu dizendo isso, né? Que eu gosto de usar essa analogia de que nós somos células do corpo cósmico. E um planeta, que é algo muito maior, muito mais complexo, eu poderia dizer que ele é um órgão desse corpo cósmico. Né? Então, tudo é um sistema. Né? Nós somos células de um sistema muito maior, os nossos órgãos são planetas dentro do nosso corpo. Por isso que eu adoro o tema que você trouxe, né? Astrologia e yoga. Porque são a mesma coisa. Né? O que, que é yoga? Né? Yoga não é ir para uma sala de aula, abrir um mat, né? Sentar no tapetinho e fazer asana. Yoga é união. Yoga é alinhamento entre pensamento, palavra e ação. É alinhamento entre as nossas 4 dimensões: física, emocional, intelectual e espiritual. A astrologia é a mesma coisa. A gente vê isso acontecendo no céu, né? Então, o astrólogo ele vai buscar se conhecer através dos movimentos planetários, do movimento do céu. E o yoga ele vai fazer a mesma coisa, observando os movimentos internos dele. Né? O movimento dos órgãos, da respiração, da emoção, né? Dos pensamentos. Então, as duas ciências elas estão buscando nos trazer um alinhamento, né? Entre o que está em cima e o que está embaixo, né? Que é a grande máxima hermética. Uau! Incrível isso, né, Fê? É exatamente esse resgate mesmo, né? Esse resgate da união desse ser que sou e desse ser que sou com o todo, né? Desse único ser que a gente é com o cosmos. E uau! E como que isso influencia a nossa vida, assim, de forma mais prática? Por exemplo, nesse momento que a gente está agora, o que que significa um planeta retrógrado, assim? Que todo mundo tem super medo de alguns planetas. Olha, tá tudo retrógrado no céu agora, não faça isso, não comece aquilo. Enfim. Uhum. Influencia porque, claro, a gente está dentro desse sistema, né? Mas é importante a gente pensar, né, em planetas, eu digo que eles são como pessoas. Eles têm suas características positivas e suas características negativas. Como eu escolho lidar com estes planetas? Né? Então, eles são da mesma natureza que nós, né? Eles têm minerais, a gente também tem, né? Eles têm água, a gente também tem. Então, a gente conhece essa natureza. E cada um deles vai falar de alguma parte da nossa personalidade. Né? Então a gente sabe que determinados órgãos do nosso corpo eles vão ser afetados por determinadas emoções. Né? Então quando eu estou triste, o meu pulmão ele vai reagir. Né? Quando eu estou raivosa, o meu fígado vai reagir.
A mesma coisa são os planetas em relação ao cosmos. Então, a relação deles, né, com a Terra vai fazer com que nós, que somos células desse planeta Terra, recebamos essa interação. E a gente vai sentir, né? Não tem como eu comer uma porcaria e fazer mal para o meu fígado e a célula do meu dedinho do pé não sentir isso. Meu corpo inteiro vai sentir isso, né? Então, cada um de nós vai sentir essa influência dos planetas. E essa história do planeta retrógrado essa pergunta é muito boa, né? Porque tem um medo, né? Especialmente de Mercúrio, né? E aí é muito fácil a gente botar uma camiseta, ter uma canequinha ali que diz a culpa é do Mercúrio retrógrado. Sim, sim. Tudo é o Mercúrio. Aí a gente tira a responsabilidade das nossas mãos, né, e joga lá para o Mercúrio. Que delícia, né? Isso vem de uma história muito antiga, né? A astrologia caldeia, onde a gente viu o movimento dos planetas de uma maneira muito supersticiosa. Por alguns motivos. Porque poucos detinham esse conhecimento. Então, esse conhecimento era usado como poder. Né? Os astrólogos de antigamente são os cientistas de hoje. São aqueles que detêm o conhecimento e que têm o poder nas mãos. Então, se usava isso, né, para manipular reis, para manipular a população. Mas tem um lugar muito mais profundo, que é uma época onde o nosso despertar de consciência, ele não era do tamanho que é hoje. Então, hoje a gente tem já uma perspectiva de começar a utilizar o nosso livre-arbítrio. O que naquela época não se tinha. Eram poucos que tinham consciência do livre-arbítrio. Então, eu posso escolher como é que eu vou lidar com isso. Então, o planeta retrógrado é o que o nome já diz. A gente vê ele andando para trás. Então, para a astrologia, né, o nosso movimento é geocêntrico, não é heliocêntrico. A gente sabe que a Terra está girando em torno do Sol, assim como todos os outros planetas. Mas o que é o nosso mapa astral? É aquilo que acontece onde a gente vive. E a gente vive dentro da Terra. Então, aquele círculo, né, que a gente vê do mapa astral dividido em 12 casas, 12 setores, é o próprio planeta Terra, né, cortadinho ali em determinadas informações. Então, quando a gente fala dos planetas, a gente está falando do nosso ponto de vista. Eu aqui, estabilizada dentro do meu planeta Terra, olhando para o zodíaco e vendo esses planetas girarem, né, ao meu redor. Então, eu até trouxe um videozinho, acho que vai ficar mais fácil eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só fazer esse movimento. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, olha lá, o azulzinho é o planeta Terra, né? O amarelinho é o Sol e o vermelhinho é Marte. Então, assim como ou qualquer outro planeta, né? Vamos pôr Marte porque ele é vermelho. Assim como a Terra, os planetas têm um movimento de translação, que giram em torno do Sol, e um movimento de rotação, que giram em torno de si mesmo. Só que aqui a gente colocou a Terra no centro, porque é o nosso ponto de vista, a gente olhando daqui para o cosmos. Agora, o importante, olha aqui essa linha, é a visão da Terra em relação ao zodíaco. A Terra está olhando lá para cima, né? Lá para esse eixo, né? Onde ficam as constelações. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá vendo esse pontinho branco? É o olhar da Terra lá no círculo zodiacal, nessa faixa onde as constelações acontecem. Então, quando o planeta está fazendo o seu movimento aqui de rotação em torno dele mesmo, toda vez que ele se aproxima da Terra, olha lá o ponto de vista da Terra. A sensação é que o planeta andou para trás. Mas é uma ilusão de ótica, né? É um movimento aparente. O planeta sempre vai estar andando na mesma direção. Mas do nosso ponto de vista, quando ele se aproxima, é como quando você está dançando. Se eu estou girando em torno de mim mesma e você do meu lado girando em torno de si mesma, tem um momento que quando a gente se cruza, a sensação é que cada uma está virando para um lado. Então, fisicamente, né, esse é o movimento retrógrado. Uau, Fê! Você é incrível! A USP é incrível, esse site é muito bom. É o site de astronomia da USP, né, que traz uma maneira da gente ver isso acontecendo no céu. Sim. Né? Então, o importante é a gente olhar o que significa isso para a gente. Legal, é um movimento aparente, mas para nós ele está acontecendo, é assim que nós estamos vendo. Então, é pegar a palavra retrógrado. Né? Essa palavra ela sofre um preconceito, né? Uma pessoa retrógrada, uma pessoa apegada ao passado. Às vezes, a gente precisa voltar ao passado.
Muitas vezes é necessário transgredir, quebrar tradições, porque aquela tradição já não funciona mais, já não faz o bem para o maior número de pessoas, mas quando a gente se perde dela, a gente precisa retrogradar e ver de onde veio aquilo que a gente acabou de construir. Então, um bom exemplo sobre um planeta retrógrado é quando a gente fica de recuperação na escola. Também parece uma coisa horrível, mas se a gente for olhar o cerne da história, isso é muito positivo. Eu não entendi uma matéria. Então, retrogradar é quando a gente olha para um aspecto da nossa vida e a gente diz, peraí, eu não fiz essa lição bem feita. Deixa eu voltar e fazer de novo. Deixa eu voltar e rever. Né? Então, olha que bonito. O que está em cima é como que está embaixo. Tudo que acontece no cosmos acontece com a gente. Então, a gente viu ali no gráficozinho que os planetas, eles nunca voltam para trás. Eles estão andando sempre na mesma direção. A nossa sensação é que ele olhou para trás. Não é assim na nossa vida? A gente passa por determinadas coisas parecidas muitas vezes. Isso não significa que a gente retrogradou. Isso significa que a gente está olhando para aquilo de novo para ressignificar, para aprender. Então, se eu repito um padrão, sei lá, toda vez que eu perco um emprego, né, eu entro em depressão, então vai ter um momento da vida que aquilo vai ser tão forte para mim que eu vou querer morrer porque aquilo aconteceu, porque trabalho para mim é a coisa mais importante. Daqui a uns anos isso acontece de novo, eu saio de um outro trabalho. Eu vou achar, nossa, eu já trabalhei isso, eu não vou sofrer mais. A gente sofre de novo. Mas é a mesma pessoa que está sofrendo? Não. É outra pessoa mais madura, que já passou por isso uma vez. Então, aquela vontade de morrer porque perdeu o trabalho não acontece mais. A dor acontece. Mas eu olho para ela de uma outra maneira. Então, toda vez que um planeta retrograda, a gente tem que olhar para qual é o assunto daquele planeta. E o que ele está pedindo para a gente? Olha de novo. Volta atrás, ressignifica, vê o que você não aprendeu desse tema.